Olá, meu amigo, minha amiga que acompanha a TV Primeira, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Eu sou Carlos Domingos e esta é mais uma edição do programa Oficina do Direito. Aqui na TV Primeira nós temos a honra e o prazer de levar sempre informação, notícia, variedades para você em casa. O Oficina do Direito também é um programa que tenta ser eclético. Sim, pautamos e focamos nossa atuação, nossos convidados e nossos temas, sempre tentando linkar ao direito previdenciário ou ao direito trabalhista, mas eventualmente tratamos de outras áreas aqui também, como recentemente trouxemos um fisioterapeuta que deu um show aqui acerca de podologia. Antes de iniciar efetivamente o programa de hoje, eu gostaria de mandar um forte abraço para duas telespectadoras especiais, a Laís e a Heleninha, do Salão Estúdio Uno, que não perdem um programa Oficina do Direito. O Estúdio Uno fica ali na Messias Sul, ao lado da Via Vídeo do nosso querido André, que também é um telespectador assíduo do nosso programa. Um grande abraço para vocês, Laís, Helena e André. Hoje aqui no Oficina trataremos de imposto de renda. Estamos no mês de abril e é o mês de fazer o acerto de contas com o leão. Para tratar deste assunto que interessa a todos vocês, que devem ficar bem espertos, bem ligados, bem antenados aqui no programa e também no dia a dia, porque o prazo final é 29 de abril para fazer a entrega de sua declaração, nós temos a honra e o prazer de contar aqui com a pessoa mais indicada para tratar do assunto, a doutora Amélia Rivera Salgado Gotardi. Doutora Amélia é advogada e delegada adjunta da Receita Federal em Santos. Amélia, é um grande prazer tê-la aqui conosco. Olá, é um prazer estar aqui e poder esclarecer aí, na medida do possível, as questões colocadas por toda a nossa população e por vocês aqui selecionadas também, muito bem selecionadas. Obrigada pela oportunidade. Que bom. A Amélia é sempre muito simpática, atendeu prontamente o convite. Fez através do Cláudio, né? O assessor de imprensa. Isso, assessor de imprensa. Fez um bate-bola com o nosso produtor aqui, com o Dauno, e promete bastante essa entrevista de hoje. Você em casa, eu tenho quase certeza que não sobrará dúvida alguma sobre imposto de renda. E se sobrar, basta encaminhar para o nosso e-mail, oficinadodireito@terra.com.br, que nós tentaremos solucioná-la. Encaminharemos a Amélia, encaminharemos ao Cláudio e tentaremos solucionar a sua dúvida. Mas a nossa pauta é muito extensa, vou parar de bater papo com vocês e fazer as perguntas para a nossa convidada, a delegada Amélia. Amélia, a Receita está preocupada com o pequeno volume de declarações entregues até agora? Parece que só 20% foi entregue. O dado mais recente aí, hoje nós batemos o índice de 25%. Na realidade, uma média aí de 93 mil declarações, mais ou menos dentro da previsão das que nós devemos receber, estamos em 25%. Ainda é um número muito baixo. A nossa recomendação é que as pessoas agilizem essa entrega e até há um bom motivo para isso. Historicamente também, aquelas pessoas que entreguem primeiro a declaração e que não tenham nenhum problema aí com malha fiscal, não tenham a declaração retida, vão receber a sua restituição em primeiro lugar. O primeiro lote aí de restituição para este ano está previsto já para o dia 15 de junho, oficialmente já está liberada essa data. Então, aquele contribuinte que entregue primeiro, possivelmente vai estar aí nos primeiros lotes de restituição. Além do que, não sofrer aquele transtorno de ter um problema, por exemplo, na hora da transmissão, porque o normal é que os sistemas fiquem mais assoberbados se deixar para a última hora. Então, a nossa orientação é que o quanto antes o contribuinte consiga aí juntar todos os seus documentos e formalizar a entrega da declaração. E lembrando só que nada impede que, se ele detectar alguma falha, algum problema, ele pode vir a retificá-la até 29 de abril, que é a data limite, ou mesmo após essa data. E retificando a declaração, ele já não sofre nenhuma punição. O problema realmente é deixar de entregar até o dia 29 de abril, porque aí nós temos multas previstas em lei, né? A multa mínima aí de R$ 165,74 ou 1% do imposto devido por mês de atraso na entrega. Então, para que o contribuinte não sofra nenhuma dessas penalidades e não tenha nenhum problema com o seu CPF, o recomendável é se antecipar a entrega dessa declaração. Então, Amélia, nessa primeira pergunta já temos duas informações importantíssimas, que uma delas eu até desconhecia. Aquele que entrega primeiro tem a possibilidade de ser contemplado primeiro com eventual restituição
caso não tenha nenhuma restrição, não fique na malha, é isso? Exatamente, não ficando na malha. Aí só tem uma previsão legal que é respeitada antes dessa data cronológica de entrega, que é a questão do idoso. O idoso, até por conta também de amparo legal, ele tem prevalência sobre os demais. Então, o idoso, independente de entregar antes ou depois, ele vai estar nos primeiros lotes. E a partir daí, sim, aí vai por data de entrega. Então, quem deixar lá para o dia 29 de abril, possivelmente será contemplado com a restituição, se tiver, apenas no mês de dezembro. Ao final, somente. Que é o último lote, a previsão do último lote, 15 de dezembro. Outra informação importante é caso a pessoa já entregue por ser precavido ou por visar uma restituição em breve e detecte algum erro ou omissão, pode fazer a retificatória? Deve retificar, tanto para essa situação, qualquer esquecimento deste ano, como se isso ocorrer com relação aos 5 anos anteriores. Também o contribuinte deve proceder à retificação, que é o que nós chamamos lá de autorregularização, não é? Ou seja, o contribuinte regulariza antes de ser convocado pelo fisco. Porque essa convocação pelo fisco, ela nunca será benéfica para o contribuinte, porque aí, normalmente ele vai ter, além do imposto devido, uma penalidade, uma multa lá de 75%. Então, na realidade, o ideal é a autorregularização quando o contribuinte detecte qualquer equívoco, qualquer incorreção na sua declaração. Quando ele reconhece o equívoco, então, parte dele a iniciativa de arrumar, ele não é penalizado? Não há penalidade em termos de multa, exatamente. Perfeito. Essa demora do pessoal na entrega, que está um pouquinho acima do esperado, você acha que decorre da exclusividade no envio via internet? Decorre da extinção do formulário impresso? Olha, eu faço o juízo que não, porque se nós analisarmos aí, o ano passado, aqui na nossa região, tratando de delegacia da Receita Federal de Santos, né, que na realidade responde aí por 24 municípios. Nós tivemos uma entrega em formulários, a declaração em meio papel, de 1.300 declarações apenas. Então, assim, é um número muito pequeno, considerando o total de declarações que nós recebemos, que ficou por volta de 370 mil declarações o ano passado. É uma ínfima quantia. E além de ser pequena, dessas 1.300 declarações que foram entregues o ano passado, 850 apresentaram problema. E problemas estes originados de erros de preenchimento. Então, por vezes, porque o papel aceita tudo. Sim. E às vezes a pessoa lança o valor numa coluna equivocada, esquece de somar. E tem que lembrar que essa declaração, na realidade, em algum momento, ela vai ser passada para o sistema. Isso é feito por uma outra pessoa, no caso aí é um servidor terceirizado da Receita que executa essa operação. Então aí também pode acontecer um erro, além do próprio erro de preenchimento por parte do contribuinte, na hora de transferir essa declaração para o sistema, pode ocorrer o erro. Então o que nós vemos aí da declaração em meio papel historicamente é que na realidade ela trazia mais problemas do que solução para o contribuinte. E aí, a partir deste ano, a Receita optou por terminar com a declaração em meio papel. Esse contingente aí, pelos números, a gente vê que de 1.300 entregues, 850 problemas, nós temos praticamente 2/3 aí com problema. Na realidade, então, ela só exigia um desgaste maior do contribuinte, que em determinado momento se obrigou a corrigir essa declaração em meio papel, ou seja, a extinção dela eu acho que não vai trazer grandes problemas não, apenas soluções, e nós esperamos assim. Além de economia, né? Porque esse pessoal terceirizado que tinha que transmitir para o sistema deixa de ter função. E fora o gasto com o papel também, com o formulário em si. Exatamente, especialmente a diminuição aí nessa alta quantidade de erros que ocorria. Você colocou, não está nem na nossa pauta aqui, mas eu vou ver se a gente consegue abordar. Você colocou que na restituição o idoso tem preferência. Sim. Né? Portadores de doenças graves também ou não? Somente o idoso? Não, o idoso tem preferência. O portador de doença grave, na realidade, se tiver usufruído, ele tem uma isenção especial. Ele tem a isenção. Aí, no caso da moléstia grave, é uma isenção diferenciada daquela outra isenção do simples aposentado, que também tem isenção até o limite mínimo da tabela,
mas o portador de moléstia grave, e aí é um caso recorrente, as pessoas têm até aproveitar, embora não seja especificamente de imposto de renda, mas é uma questão interessante de abordar aqui, porque quem tem o problema, o pedido de isenção por moléstia grave, para efeitos de usufruir dessa isenção no imposto de renda, ele tem algumas exigências específicas, como, por exemplo, a data de início da doença dessa moléstia grave. Perfeito. Esses dados, eles só podem ser fornecidos por um perito médico, e esse perito se exige que seja de um órgão oficial. Então, ou um perito da Previdência Social, ou de um hospital público referenciado, enfim, Então, aí, esse laudo, existe um modelo padrão. E, por vezes, as pessoas não usam esse formulário apropriado de que a Receita fornece esse formulário. Se a pessoa buscar junto à Receita Federal, ela obtém. Esse formulário propicia a que, na hora do preenchimento, todos os dados necessários já estejam ali. Então, eu recomendo, assim, que quem vá solicitar essa isenção por moléstia grave, faça uso desse formulário, desse laudo, para que o médico preencha no formulário oficial. Isso impede que faltem dados, que a pessoa seja reintimada para apresentar alguma documentação faltante. Mas a questão da moléstia grave é esse tratamento, sim, e aí ela terá isenção própria. Perfeito. E prioridade na restituição somente o idoso. O idoso, por disposição exatamente. Legal. Você comentou acerca dos erros nas declarações impressas. Mas agora a gente vai tratar dos erros mais comuns nas declarações, seja impressa, seja eletrônica. Certo. E dá alguma dica para o pessoal não cair na malha fina. O que tem que fazer corretamente para não cair na malha fina? Então, o número que nós temos de contribuintes na Delegacia de Santos hoje está por volta aí de 24 mil pessoas ainda tem a sua declaração retida em malha fiscal. Então, vê-se assim que é um número grande e que merece a nossa atenção até nos esclarecimentos. Então, a título de orientação, qual é o primeiro passo? A pessoa, se não recebeu a restituição do imposto de renda dentro do exercício findo, como nós falamos aí anteriormente, para este ano, por exemplo, o primeiro lote está previsto para 15 de junho, o último lote para 15 de dezembro. Se a pessoa não recebeu, tem restituição e não a recebeu até 15 de dezembro, há um forte indício de que a declaração esteja retida em malha fiscal. Como é que ele pode verificar isso? No site da Receita Federal, a pessoa obtém uma senha de acesso. Para a obtenção dessa senha, tudo pelo sistema, não precisa se dirigir a nenhuma agência da Receita Federal e nem estar presencialmente na agência da Receita Federal. Via internet. Tudo via internet. Então, você acessa o sistema, você vai ter lá o link ECAC. Nesse link, o sistema vai te pedir o fornecimento do número do recibo das tuas duas últimas declarações. Esses são os dados que eu já antecipo, porque assim, não adianta o contribuinte tentar buscar essa senha sem ter em mãos esses dados. Então, você tem que ter o número dos dois últimos recibos de entrega da sua declaração em mãos. E alguns outros dados pessoais que o sistema vai checar. Qual é o objetivo dessa checagem? É ter certeza que aquela pessoa que está pleiteando a senha é realmente o próprio contribuinte. Né? Aí o sistema vai te fornecer essa senha de acesso. Com essa senha em mãos, você tem condição de obter todas as informações, ou grande parte das informações, que na realidade você buscaria lá junto a uma agência da Receita Federal. Você não precisa se dirigir à agência, você vai ter também via internet essas informações. Então você vai, por exemplo, verificar se a sua declaração está retida em malha e mais, por que ela ficou retida em malha. Aí, assim, aqui na nossa região, os grandes motivadores da retenção das declarações em malha são omissão de rendimentos por uma pessoa jurídica. Então, por exemplo, alguém na outra ponta uma pessoa jurídica informou via DIRF que você obteve um rendimento e você omitiu isso na sua declaração. Então, isso é omissão de rendimentos por parte de uma pessoa jurídica que informou e o próprio contribuinte deixou de informar. A declaração vai estar retida em malha. Um outro parâmetro de retenção muito comum, e lembrando só com relação a essa omissão de pessoa jurídica ainda, que isso também com relação aos dependentes que estão naquela declaração. Então, é muito comum a pessoa ter o filho dependente e o inclui lá na declaração, usa do desconto,
Só que esse filho era, por exemplo, estagiário em uma empresa. Essa empresa apresentou uma DIRF com o CPF do seu filho. Então, embora o rendimento não seja seu, mas é de um dependente seu. Sim. E isso vai levar a sua declaração para a malha fiscal. Então, de posse desses lembretes, se você verificar lá que foi omissão, você tem que tentar lembrar se houve alguma prestação de serviço efetiva sua ou de seu dependente e a partir daí tentar retificar essa declaração. Despesa médica é um outro parâmetro também bastante comum. Essa dá trabalho, né? São as duas maiores incidências, é a omissão de rendimento pessoa jurídica e a despesa médica, que o contribuinte na realidade tem que ter a convicção que tem toda a documentação ali juntada, caso ele tenha incorrido nesse parâmetro, despesa médica, e isso normalmente vai ocorrer quando o valor das despesas médicas que ele inseriu na declaração são altos, comparando com a sua renda, né? O sistema faz esse crivo e a partir daí lança esse contribuinte em malha fiscal, que vai fazer com que ele seja obrigado a procurar junto a uma agência da Receita ou na delegacia da Receita Federal, levar essa documentação para regularizar. E aí, como é que ele faz isso? Nós temos também via internet, então nós temos os dois caminhos aí. Ele detectou lá que teve um problema, a declaração realmente está retida em malha, e é por despesa médica. Só que ele tem convicção que aquilo que ele declarou está correto. Perfeito. O que ele faz? Ele parte para o agendamento. O agendamento é um serviço, não só nessa seara, despesas de malha fiscal, mas em qualquer outro serviço da Receita Federal. Qualquer serviço prestado tem condição de ser agendado via internet. Ser agendado via internet. E esse serviço especificamente da malha fiscal, que é um agendamento especial, é bom lembrar isso, quando você pede esse agendamento, você já vai pedir automaticamente para a malha fiscal. Ou seja, ele serve para que você procure a Receita Federal e leve aquela sua documentação. E por que eu frisei bem que você tem que estar convicto de que a sua declaração não tem erros? Porque a partir do momento que você faz esse agendamento, é como se você estivesse se auto-intimando a apresentar a documentação para a Receita Federal. E essa auto-intimação, ela termina com a possibilidade da denúncia espontânea. O que é a denúncia espontânea? É aquela possibilidade do contribuinte autorregularizar, arrumar, mandar uma declaração retificadora, por exemplo, e consertar aquilo que poderia ser consertado. A partir do momento que ele faz esse agendamento, ou seja, ele se auto-intima para comparecer à Receita Federal, ele não pode mais retificar a sua declaração. Ele anula o direito dele de apresentar uma retificadora. De apresentar uma retificadora, exatamente. Então, por isso que antes é interessante seguir esse passo a passo aí, verificar qual é a pendência, por que a declaração ficou retida em malha fiscal. Você veja que a política aí é de total transparência, né? Sim. A Receita não pretende apenar ninguém, nem encaminhar uma notificação com uma multa, que faria com que o contribuinte, além do imposto, tivesse a questão da multa lá, que inicia com 75% já. Então, é a oportunidade para autorregularização mesmo, para que a pessoa não tenha a penalidade imposta a ela. Eu recebi uma dessas recentemente. Eu esqueci de pagar a última parcela do imposto de renda, porque eu demiti a contadora e, por exemplo, a parcela era R$900, mas veio 1.900 e alguma coisa, mas eu nem discuti, fui lá e paguei, falei, esqueci mesmo, tá bom. Mas já veio com a multa calculadinha e foi célere, porque antes a Receita demorava tanto tempo para ir cobrar quem em tese devia, ou quem por presunção de dívida, né, quem a Receita achava que devia. Essa foi muito rápida, acho que eu esqueci em novembro, em janeiro chegou a cobrança. A tendência e eu também nem fui discutir, corri lá e paguei. A tendência de rapidez. Mas os caminhos, celeridade, né? assim, para regularizar a questão da malha fiscal, primeiro é tentar não incidir em malha fiscal, né, fazendo aí o correto preenchimento da declaração. Mas se porventura a pessoa perceber que está retida em malha fiscal, adotar esses passos, verificar qual é a pendência que o levou à malha fiscal, para só então procurar a Receita Federal através aí do agendamento específico para a malha fiscal. Você colocou que para evitar a malha é bom que a pessoa preencha corretamente. É bom a gente abordar quais os tipos de declaração que existem. Sim, este ano já com a exclusão aí do meio papel, nós temos via internet ou ainda a possibilidade, falar só das possibilidades de entrega para aquela pessoa que
que tem o microcomputador, mas não tem o acesso à internet, ele pode salvar a declaração num disquete, que nem se usa mais, um pendrive, e CD, levar DVD, no CD, né? no DVD, e entregar também nas agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Isso, assim, é para não coibir a entrega por parte daquela pessoa que não tem um provedor da internet disponibilizado, né? E agora, as formas de preenchimento, nós temos o modelo completo e o modelo simplificado. O que difere basicamente uma da outra, no modelo simplificado, você já tem um desconto padrão. Então, o máximo que você vai usar como abatimento são R$ 13.317. Se você tiver despesas dedutíveis que podem ser abatidas aí superiores a esse valor, com certeza o modelo completo vai ser mais favorável a você. Agora, se o valor das suas despesas não ultrapassar esse limite de 13.317, possivelmente o modelo simplificado vai satisfazer. O programa, o PGD desse ano, o Programa Gerador da Declaração, ele está muito amigável com relação a essa questão. Foi até bastante oportuno, que é uma das alterações também que foi feita. Na medida em que você vai fazendo o preenchimento da declaração, o programa vai te mostrando, de posse daqueles dados que você vai informando, o próprio programa vai te mostrar se é mais benéfico para você o modelo completo ou o modelo simplificado. Ele já te indica. Ele já te indica. Ai, que bom. Até o ano passado você precisava fazer toda a declaração e aí ao final lá você simulava, né, para ver o resultado. Agora não. Na medida em que você vai preenchendo, ele já te indica qual é a melhor opção para utilizar. Grande e louvável avanço, né? O programa deste ano, em geral, ele está bastante amigável, assim, e tentando facilitar a questão de consultas do contribuinte, de informações que ele precise ter, com bastante competência. Amélia, nós estamos encaminhando para o final desse bloco, mas dá tempo de abordarmos algo que está assim pululando na mídia, a tal da correção de 4,5%. O que é isso? Que efeito ela vai gerar e se surtirá algum efeito, alguma consequência já nesta declaração? Na realidade, nós temos aí uma alteração de tabela que veio para este ano. Então, para a declaração de ajuste, ela vai ter reflexo o ano que vem, porque na realidade, lá em 2012 é que nós vamos declarar os valores referentes ao exercício 2011. Mas para o contribuinte, o efeito imediato que ela tem é financeiro, é no bolso, porque ele passa já a partir de agora a pagar uma alíquota menor, né? Ele paga menos tributo a partir da alteração de alíquota. Aquele que é taxado na fonte, aquele cujo empregador já recolhe imposto de renda, passará a recolher menos. Exatamente, o trabalhador passará a pagar menos imposto a partir de agora. De imediato? Sim, já a partir de agora. Retroativo a janeiro, sim, é isso? Sim, exatamente. Agora, na declaração de ajuste desse ano, ele não causa reflexos, porque nós estamos falando na declaração de ajuste aí dos rendimentos recebidos durante o exercício de 2010, sim, né? Então, essa alteração dos 4,5%, ela vai provocar mudança na declaração de ajuste lá em 2012. O leão é bravo peronomútil. Ele espera até o ano seguinte para a pessoa acertar as contas, né? A pessoa ganha e gasta durante o ano corrente, mas tem 4 meses após o final do ano corrente para acertar a conta com o leão, né? Exatamente. Para encerrar o bloco, quando que iniciou, quando foi possível já enviar a declaração? A partir de 1º de março, o programa estava disponibilizado. Já estava disponível? Já estava disponível. As empresas também tinham essa data para entrega do informe de rendimentos, foi o último dia útil de fevereiro, deveriam ter entregue, em que pese nós sabermos aí que algumas acabam entregando com um certo atraso, mas elas deveriam entregar aos seus empregados aquele informe de rendimentos que possibilita o preenchimento da declaração até o último dia útil de fevereiro, né, que é a data da entrega da DIRF para as empresas. E aí, automaticamente, uma cópia dessa DIRF para aquele empregado é o seu conhecido informe de rendimentos que ele usa para preencher a declaração. Que é o ponto de partida para que ele preencha a declaração dele. É isso. Amélia, precisamos fazer um intervalo, mas é rápido. O papo tá uma delícia, tá fluindo bem, bela eloquência, flui muito bem, bela fluência. Obrigada. Você em casa, tenho certeza que está gostando, está tirando as dúvidas. Não saia daí, fique sentadinho no sofá, que é VaptVupt. Voltamos já.